Graça e paz, amados irmãos. Boa noite. Amados, vamos continuar o nosso estudo de Isaías. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Enquanto os irmãos abrem, gostaria de orar. Senhor amado e Pai querido, muito obrigado por estar nos conduzindo. Muito obrigado pela sua palavra estar entrando em nós. Senhor, te pedimos uma vez mais, humildemente, por esse momento da palavra. Abençoa-nos, Senhor. Senhor, dispensa a tua palavra em nosso coração. Venha, Senhor, com seu arado e revire a terra do nosso coração, removendo toda a rocha, removendo todo o espinho. Ó, Senhor, abatendo toda ave que rouba a semente. Senhor, e nos dê um coração com uma terra fértil, uma terra para te receber, uma terra onde sua palavra possa crescer em nosso coração e possa prosperar. Senhor, te peço que o Senhor abençoe o meu falar, que eu possa falar segundo o teu querer e não segundo a minha vontade. Senhor, abençoe os ouvidos dos irmãos. Senhor, para acolher a palavra que o Senhor tem para nos falar. Em nome de Jesus, nos liberta de toda distração. Senhor, nos liberte de ter uma mente turbulenta, uma mente que estamos de corpo presente, mas vaga longe daqui. Nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa noite o teu descanso. Nós pedimos, Pai, a tua paz. Acalme o nosso coração. Senhor, nos dê uma mente tranquila, Senhor, para meditar e considerar a tua escritura. Em nome de Jesus. Aleluia. Amados, nós vamos ler do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7, tá bom? Vamos ler todos juntos? Começa assim. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e a luz viram. Resplandeceu a luz. Tens multiplicado este povo a alegria e aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exaltam quando espartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que nos feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça,
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Aleluia. Amados, nós terminamos o capítulo 8, e o capítulo 8, ele falava de um apagar de luz. O pecado do povo, assim como o Dri mencionou na abertura, o chamado, o correio chegou, mas as pessoas riam, desbochavam, desprezavam o falar do Senhor. Então, por consequência, houve grande escuridão. No versículo 21 e 22, é dito assim: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo, amaldiçoarão o seu rei e a seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis angústia, escuridão e sombras de ansiedades, e serão lançados para densas trevas. Então, no meio do cenário de um povo rebelde, um povo idólatra, o Isaías, ele tem uma visão de que um menino ia vir, que esse menino traria um reino. Que boa notícia, né, irmão? Mas Isaías, ele não conseguia ver em quais tempos ia isso acontecer. Então nós temos aqui profecias que já se cumpriram em Jesus, nós temos profecias que se cumprirão na segunda vinda do Senhor, no reino milenar. E a mensagem, aqui Judá, ele estava com o cerco dos assírios, a mensagem era de uma opressão dos assírios. É uma mensagem em tempos de guerra. Mas essa mensagem, ela também pode ser trazida a nós como uma guerra contra Satanás, contra uma luta, como uma mensagem de ânimo contra a opressão do maligno. E essa profecia, ela é uma continuação, é um complemento da profecia, da primeira profecia que está lá na Bíblia, lá em Gênesis. Os irmãos lembram qual que é? A primeira profecia da Bíblia. Quando Adão e Eva pecam. Isso mesmo. O menino nascerá de Eva. E ele pisará na cabeça da serpente. E a serpente morderá o seu calcanhar, ferirá no calcanhar. Então, essa profecia, essa visão de Isaías é o complemento desse menino que ia pisar na cabeça de Satanás. Aqui ele vai nos dar maiores detalhes de como será esse menino. Mas, entrando aqui no texto, expondo um pouco, lembra que o povo estava em pecado. Então, lendo 22:8 de novo, olha o cenário do povo. Olharão para a terra e eis angústias, escuridão e sombras de ansiedades, e serão lançados em densas trevas. Essa era a condição do povo. E daí vem uma mensagem. Mas a terra que estava aflita, amados, esses mais da Bíblia faz queimar o nosso coração. O povo estava em densas trevas, com ansiedade, escuridão, em tormenta, sofrendo. Mas Deus se lembra do seu povo. Aleluia. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Aleluia. A opressão de Satanás não vai continuar. As densas trevas não continuarão. Deus preparou algo para nós. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão e da Galileia. Gente, então ele começa a falar a profecia
do plano de tirar o plano de Deus de tirar o mundo de densas trevas. E alguns estudiosos, há 100, 150 anos atrás, tentaram atribuir essa profecia ao rei Ezequias, que o Dri falou agora há pouco. Mas ela não se encaixa em Ezequias. Essa profecia, ela fala de Jesus. E vamos ver na Escritura por que fala de Jesus? Olha que legal, em Mateus 4, abram lá, amados, Mateus 4, Mateus 4, versículo 13 em diante. Aqui Jesus recebe a notícia que João Batista foi preso. Do 13 em diante, Mateus 4, 13 em diante. E diz assim: E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dita por intermédio do profeta Isaías: a terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão da Galileia dos gentios, o povo que jazias em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então aqui está bem claro, essa profecia é para Jesus. Essa profecia é para Jesus, não foi para nenhum rei do passado. Essa profecia é para o nosso amado Jesus. E note, lembra que no versículo 22 fala de densas trevas. Imagina densas trevas, não é um apagar de luz, não é um escurinho do quarto, não. Densas trevas é algo terrível. Daí no versículo 2 vai falar assim, Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amado, o sentimento e a mensagem dessa noite é falar para os irmãos que a luz resplandeceu. A luz resplandeceu. A luz brilhou para aqueles que estavam em densas trevas. Essa é as boas novas. Essa é o Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus. Chegou salvação para os perdidos. Chegou a luz a te tirar das densas trevas. Que mensagem maravilhosa, né, mano? Faz o nosso coração queimar. Nós, afundados em nossos pecados, condenados na mão de Satanás, no inferno, e a luz brilha para nos tirar. Ah, que amor do Senhor! A luz brilha para nos salvar. E olha, peço para os irmãos abrirem João 8:12. Evangelho de João, capítulo 8. E quem é essa luz que brilha para nos tirar das densas trevas? O Evangelho de João 8, versículo 12, Jesus diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ah, amados, aquele que seguiu o Senhor terá a luz da vida. Ele sai das densas trevas, ele sai da angústia e ele começa a experimentar a luz do Senhor. Que mensagem maravilhosa! Que profecia maravilhosa é essa do Messias. A luz
veio para brilhar. E olha esse contraponto, o versículo 22. O 22, olharão para a terra e eis angústia, escuridão e sombras de ansiedades. Amados, você tem experimentado isso? Uma pergunta particular agora. Você vai responder em voz alta. Você tem experimentado isso? A mensagem dessa noite: a luz chegou. A luz chegou. Chegou aquele que pode brilhar e pode te tirar dessas densas trevas e pode te levar para a luz. Esse é o nosso maravilhoso Jesus. E essa luz maravilhosa, essa luz que nos tira dessa treva, ela vem no versículo 3 falando de uma alegria. Olha o que nos diz. Tem multiplicado esse povo a alegria. Lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como se exultam quando repartem os despojos. O que ele está falando aqui? De uma alegria, como se tivesse plantado, passado todo o sofrimento do plantio e chegou a hora de colher os frutos. Como aquele que teve uma guerra e ele venceu a guerra e agora, além de vencer a guerra, eles estão ali repartindo os bens do seu inimigo. Essa é a alegria que essa mensagem nos traz. Tem um exemplo. Na Primeira Guerra Mundial, em 1918, tem uma cidade na Bélgica que chama Mons. Ela foi a primeira cidade onde começou o conflito da Primeira Guerra Mundial. E ali os alemães derrotaram os ingleses fugiram dali, e ela ficou anos na mão dos alemães. E depois de muitos anos, essa cidade, numa madrugada, ela começa a sofrer um terrível bombardeio. E bomba, e o povo escondido, temendo, será que essa bomba vai cair em cima de mim? E durante a madrugada aquilo vai cessando, vai diminuindo, a opressão dos alemães não está mais intensa, aí amanhece o dia. E eles descobrem, ao sair na rua, que a Alemanha tinha assinado a rendição e que não havia mais guerra, que a Bélgica, a França estavam livres. E a mensagem que foi falada para o povo foi: desfraldem a sua bandeira. E o povo gritava de alegria, saía na rua e gritava: desfraldem a sua bandeira, desfraldem a sua bandeira, desfraldem a sua bandeira. E é dito nos livros históricos que essa alegria foi tremenda. E o povo comemorava e gritava na rua. O que eu quero falar com isso, amados, é que essa mensagem da luz que veio brilhar desfraldem a sua bandeira. A opressão satânica acabou. A tormenta de Satanás cessou. A artilharia pesada contra aqueles que eram do Senhor acabou. Porque com o sangue o Senhor nos comprou. Nos tirou da mão de Satanás. Agora somos livres. Agora podemos colocar a nossa bandeira que somos do Senhor. E Ele está do nosso lado. Desfraldem as suas bandeiras. A mensagem chegou. A luz chegou. Se alegrem com essa mensagem. O Salvador veio para acabar com a opressão satânica. Ela chegou. Continuando um pouco mais, falando do versículo 4, é dito-nos assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Aqui ele vai falar como essa mensagem vai mudar o nosso jugo. E ele relembra o povo de Israel a opressão que eles passaram pelos midianitas.
Foi uma opressão. Eles plantavam e na hora da colheita os midianitas vinham com seus exércitos e tacavam fogo nas suas plantações. E eles até mesmo passavam fome. Daí o Senhor levanta Gideão e Gideão consegue ali ajuntar um exército e o Senhor fala, não, é muita gente. Começa a peneirar e vai com 300. Desses 300, na verdade, nem precisa lutar. O Senhor não luta muito. O Senhor prepara ali de forma milagrosa, derrota os midianitas e acaba com aquela opressão. E que o profeta está falando aqui é que essa mensagem que ele tem, esse menino que vai nascer, ele vai tirar essa opressão de nós. Ele vai tirar essa opressão como os midianitas. Um comentário de um irmão eu achei interessante. Ele fala que quando o Japão atacou Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial, atacou lá o Havaí, os Estados Unidos tinha pavor, principalmente quem vivia na costa. Será que um japonês kamikaze vai vir aqui, vai jogar uma bomba na minha casa? Então eles tinham esse pavor. E quando eles convocam a guerra e eles vão lá e massacram os japoneses, eles têm um alívio. A opressão do japonês acabou. Agora estamos tranquilos aqui. E a mensagem, ela tem esse poder. O Messias, esse menino que queria nascer, ele consegue nos tirar essa opressão satânica. Tem um testemunho de uma irmã aqui do nosso meio, que ela quando ela encontrou o Senhor, ela caía nas reuniões, ela passava mal. Os irmãos precisavam orar. Ela tinha uma depressão tremenda. E ela relata que quando começava a escurecer, a angústia era ainda pior. Que a angústia era desesperadora quando ela via o entardecer. Era algo terrível. Certa vez ela foi parar em uma casa de um casal que era espírita, mas não para visitar, ela foi lá. E esse casal, assentindo, falou assim, um falando pro outro, falando, ela tem o maioral entre eles. Mas não era Deus não, maioral satânico. Ela precisa aprender a se comunicar com ele, falar com ele. Ela tem o dom, foi escolhida. Mas não era uma coisa boa, amados, vocês entendem? Era uma opressão satânica. E essas densas trevas do povo do mundo que quer se comunicar ainda com Satanás, com o demônio e com as suas legiões. E essa irmã, ela conhece o Senhor, conhece o Evangelho. E a depressão vai embora. A angústia vai embora. O desmaiar, o cair nas reuniões vai embora. Ela é liberta. E ela fala que os primeiros anos dela de reunião, ela sentava e ela chorava. Começava a tocar um louvor e ela chorava. Não foi uma reunião, 2 reuniões, foram anos. Porque ela não entendia como o Senhor tinha resgatado ela. Como o Senhor tinha tirado ela desse buraco. Como o Senhor tinha amado ela. Como o Senhor tinha mudado a sorte dela. Amados, esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder no nosso Senhor. De mudar a opressão. O Senhor vai falar assim em Mateus 11. O meu jugo é leve. O jugo é uma peça que se põe no boi. E se ele for pesado, fica difícil. Mas o Senhor fala que o jugo dele é suave. Que o jugo é leve. Então, o que a mensagem do Messias fala a nós? Acabou a opressão de Satanás. Acabou. Indo adiante, no versículo 5, amados. Porque com toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue
serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Aqui eu entendo que é uma das partes da profecia de Isaías que é aplicada não para a vinda do Messias agora, ela se cumpriu parcialmente. Aqueles que seguem o Messias experimentam a sua paz. Mas a paz completa ainda não chegou. Essa será numa segunda vinda. Mas hoje, aqueles que entregam a sua vida ao Senhor e que aceitam a Jesus, eles já podem experimentar essa paz. Essa paz já pode reinar no nosso coração. Em Isaías 2,4 também vai falar que nessa época as armas de guerra eles vão pegar as espadas e vão fazer arados para arar a terra, que os armamentos de guerra vão virar instrumentos agrícolas, que a paz vai ser tremenda. Ninguém vai precisar ter uma espada, ninguém vai precisar ter um revólver. A paz vai ser tremenda naquele tempo. E daí entramos agora no 6, que é o ponto principal da mensagem. E ele nos diz assim: porque um menino nos nasceu. Amados, aqui já temos uma profundidade. Aqui mostra a natureza humana de Jesus. Um menino nasceu. Então, foi um menino nascido de Maria, a natureza humana. Mas olha depois da vírgula o que ele vai falar. Um filho se nos deu. Aqui fala da natureza divina do Senhor. O menino nasce de Maria, mas ele é o Filho de Deus dado a nós. Então, a natureza humana e a natureza divina concebe um milagre, um menino, um presente. E o que foi feito com esse presente dado por Deus a nós? Aqui também vai falar, o governo estará sobre os seus ombros. Então, esse menino, ele já é destinado a governar as nações. E eu quero estar na nação dele. Eu quero ser do exército dele. E daí, ele vai falar que esse menino, que é filho de homem, mas também é filho de Deus, ele será chamado por alguns nomes. E ele fala assim: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Olha que característica interessante. Maravilhoso Conselheiro. Tanto nos tempos antigos quanto nos tempos atuais, o conselheiro é uma figura bem clara. Antigamente, vocês tinham os conselheiros para ajudar e orientar o rei. O rei escolhia pessoas sábias para pedir orientação. Nós vemos que Daniel era um conselheiro. Entrava rei, saía rei, Daniel estava lá no conselho. José foi levantado como conselheiro de Faraó, também para passar por uma crise, e Deus abençoou. Então ele foi o conselheiro ali de Faraó. Hoje em dia, o conselho, grandes empresas têm conselho que toma as decisões. Geralmente, na vida espiritual, nós procuramos um irmão com maior maturidade espiritual para nos aconselhar. E um conselho errado pode nos levar à ruína, ou até mesmo tomar decisões erradas. Então, o conselheiro era algo claro, tanto no tempo de Isaías quanto no nosso tempo. Mas o que a palavra nos fala que esse menino será? Ele vai ser um bom conselheiro? Ele vai dar bons conselhos? Uma boa conversa? Não. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é um maravilhoso conselheiro. E olha, lembrando no Evangelho, quando tentaram provar a sabedoria do Senhor, será que o Senhor foi bem? Será que esse menino, você saiu bem? Quem lembra aqui da moça pega em flagrante adultério? Daquela
passagem. A moça foi pega em flagrante adultério. Só que não levaram o marido, levaram só a mulher. Daí chega lá para Jesus, a lei manda matar apedrejado. E aí, o que devemos fazer? Por que isso era uma enrascada? Porque se Jesus fala, cumpre a lei, mata a moça, os romanos tinham tirado o direito de pena de morte do povo judeu. Quem poderia aplicar pena de morte eram os romanos. Então, se ele fala mata, ele ia arrumar um problema com o Império Romano. Como assim um judeu mandou matar? Quem ele pensa que é? Agora, se ele fala não mata, ele fala, ele não acredita na Torá. Ele está indo contra a Torá. Que armadilha colocaram para Jesus. E nós vemos por levar só apenas a moça e não o homem, que a intenção era prejudicar Jesus. E ali ele escrevendo na areia, ele olha e fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra fala que dos mais velhos aos mais moços, um por um, foi saindo. E daí ele fala para a mulher, vai e não peque mais. Olha a sabedoria de Jesus, para não arrumar um conflito com os romanos, ali naquele momento, não arrumar um conflito com os judeus, e para poupar a vida de um miserável pecador. Ele foi sábio ou não foi? Outro exemplo, certa vez levaram Jesus para outra armadilha e perguntaram para ele, é lícito pagar imposto? Se ele falava, não devemos pagar imposto, outra vez, ia ter um problema com o Império Romano. Se ele falava, sim, devemos pagar uma traição contra... Era uma concordância com aquele jugo que os romanos colocavam sobre o povo de Israel. E Jesus faz a seguinte pergunta. De quem é a esfinge que está aí na moeda? E responde, é de César. Então dê a César o que é de César. E novamente, com sabedoria, com mansidão, ele se livra. O maravilhoso conselheiro analisa a situação e não arruma um problema ainda maior. Isso é sabedoria ou não, amado? Então, o primeiro nome, maravilhoso conselheiro. O segundo vai falar de Deus forte. Essa palavra Deus forte, ela geralmente é atribuída a guerreiros. Então, é uma palavra que fala sobre Golias, como Golias era um guerreiro forte. É uma palavra também usada para falar de Nimrod, ele era alguém forte como guerreiro. Não são bons personagens, irmão. Mas eu estou falando que a palavra é atribuída geralmente a guerreiros. E aqui ele fala que esse menino seria um Deus forte, um Deus guerreiro, alguém forte em batalha. Agora olhando para o Evangelho, Jesus precisou de força? Foi guerreiro? Gostaria de lembrar alguns episódios aqui. Quem lembra da tentação do deserto? 40 dias sem comer, sem beber. Aí Satanás vem e fala para essa pedra virar um pãozinho. Amados, o guerreiro, ele tem que estar focado na sua missão. Não, ele tem que ser autrofilista. Essa palavra de Efésios 1. Ele abre mão das suas vontades para fazer acontecer a sua missão. E ele se nega. Daí Satanás leva ele ao topo do prédio para ele pisar. E aqui nós vemos que ele havia bebido das escrituras. As escrituras eram cara. E ele repreende Satanás com as escrituras. Daí Satanás faz uma última investida e fala, eu te dou todos os reinos do mundo. A gente não precisa brigar, vai ser tudo seu. E Jesus fala, não, só me adorar. Não, assim não. E ele repreende Satanás, expulsa Satanás. Fala, vai embora, Satanás. Então, nós vemos a força do Senhor. Mesmo com escassez de recursos,
O soldado, ele luta ali firmemente. Alguém poderoso. E quando uma legião lá em Gadara se levanta contra ele? Quem lembra? Eles saem do barco e vem. Um é um endemoniado. Lucas fala que são dois. Mas vem um ali que provavelmente era o pior, com uma legião de demônios. Alguns falam 2.000. Uma legião é 2.000. 2.000 soldados. Alguns falam 3, 4. Mas era muitos. E vem contra um. E a hora que ele vem correndo na direção de Jesus, ele cai aos pés do Senhor. Esse é o nosso Deus forte. É o Deus que legiões caem de joelho aos seus pés. Esse é o nosso Jesus. E olha a força física do nosso Senhor no Getsemane, ali, angustiado, a sua natureza humana angustiado, sabendo que ia perder a comunhão do Pai, que ia ficar sem a comunhão do Pai, começa a suar gotas de sangue. E mesmo assim ele não aborta a missão. Como ovelha muda, ele vai para o matador. Ah, que Deus forte! Aleluia, porque o Senhor fez todas essas coisas para nos tirar da mão de Satanás. O Senhor padeceu por tudo isso. O Senhor sofreu tudo isso para tirar eu e você das mãos de Satanás. Ah, que Deus maravilhoso! Que Deus forte, amados irmãos! A outra característica, Pai da eternidade. Amados, isso é uma boa notícia. Pai da eternidade significa que Jesus pôs fim à maior arma de Satanás, a morte. Ele matou a morte. Ele tirou o terror da morte de nós. Tem um exemplo aqui, durante o estudo da mensagem, um irmão dando testemunho. E ele falava que tinha um padre, que ele já estava no fim da sua vida, estava ali no seu leito de morte, e ele chega ali para o padre e pergunta, ele fala: Senhor, quando você morrer, para onde você vai? E o padre começa a chorar. Fala: eu não sei. E dá até um desespero no padre: eu não sei. É um testemunho triste, mas nos serve como um alerta, amados irmãos. Porque, por mais que esse padre ele tenha dedicado a sua vida para Deus, talvez aberto ali a mão de construir família, era sacerdote, servia a igreja, fazia caridade, ele estava envolvido com as coisas da igreja, ele servia a Deus, mas ele não conhece a Deus. E eu lhe faço uma pergunta: você conhece a Jesus como o Pai da eternidade? Ou a morte ainda lhe causa pânico? A morte ainda é um assunto delicado que te traz ansiedade? Ou você já experimentou Jesus como o Pai da eternidade? Você sabe, se acontecer algo, você vai descansar na mão de Jesus. Você está com Ele por toda a eternidade. Oh, ele não é. Esse menino, imagina que nós tínhamos uma dívida e estava no cheque especial. Ele não apenas cobriu o cheque especial, ele colocou bilhões lá na sua conta. Ele deu muito mais do que precisava. A obra que esse menino fez foi maravilhosa. E o último nome vai falar do Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. E aqui nós tínhamos dois problemas em relação à paz. O primeiro, nós tínhamos um problema com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E o outro problema é que nós temos como inimigo a Satanás. Então, lá em
Romanos 5, se os irmãos puderem abrir. Romanos 5, Paulo vai falar assim. Versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós temos paz com Deus por meio de quem? Amém. Vou perguntar de novo, irmão. Nós temos paz hoje com Deus por causa de quem? Aleluia! Hoje nós podemos ter paz com Deus. Nós podemos orar ao Senhor. Porque hoje nós podemos ter paz com Deus. Mas ainda há um outro problema que nos tira a paz. É Satanás. É o opressor, o maligno. Ele quer nos cercar, quer nos devorar. Mas para isso nós temos o Deus forte. E se clamarmos, já que já temos paz com Deus, e falar: Senhor, me socorre, ajuda-me a pisar na cabeça de Satanás. Ele vai te socorrer. É só você ser humilde o suficiente e pedir: Senhor, me ajuda. Eu não consigo sozinho. Seja comigo. E o Deus forte vai te socorrer. E Ele vai te dar força para pisar na cabeça de Satanás. E essa paz, ela não é qualquer pazinha, não. Não é uma paz daquela quando você vai para o interior, para o sítio, você fala, só ouve o barulhinho do brilho e fala: estou em paz. É uma paz tremenda. Olha lá o que fala em Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 7. Fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amados, eu nem me atrevo a tentar explicar o que é uma paz que excede a todo entendimento. Eu não tenho ideia do tamanho disso. Eu sei que é muita coisa. Dizem que a mente humana é muito rica, consegue vagar, é muito fértil, mas a paz consegue exceder isso. Sabe aquele turbilhão de pensamento? Satanás te atormenta e deixa você ali como Elias na caverna ali oprimido. Essa paz consegue vir derrubar isso. Consegue te dar paz na mente, no seu coração. Isso tudo é por meio de Cristo Jesus. Então, esses são os nomes maravilhosos do nosso Senhor. O nome que nos dá paz. Irmãos, você pode estar pensando aí, não sei se é todos, mas eu estou atribulado, eu estou angustiado, parece que eu estou em densas trevas. E eu conheço o Senhor. Uma vez, eu não lembro qual dos irmãos deram os exemplos, foi usado o Adriano, mas ele deu um exemplo assim, de um homem que cresceu no mar. Ele cresceu pescando, ele a vida toda foi pescador. Então, ele pescou de dia, de noite, de madrugada, em todas as estações do ano. E ele teve um filho. O filho dele casou e não foi morar no litoral, foi morar em outro lugar. E daí ele teve um neto. E o menino não conhecia o mar. Ele era doido para conhecer o mar. E quando ele já estava grandinho, não lembro a idade, 8, 10 anos, ele foi na casa do vô e o vô levou ele para conhecer o mar. E a hora que ele pisa na areia, ele fala: agora eu conheço o mar. E o vô fala: eu também conheço. Mas vocês entendem que o conhecimento é diferente?
Um só sabe o que é o mar e o que é uma onda. O outro conhece como a maré se comporta. Quando a lua está assim, como o mar vai se comportar. Qual o melhor horário para pescar? Qual a melhor lua para pescar? Um tem uma maior profundidade em conhecer. Agora eu te pergunto, como está o seu conhecimento em Jesus? O quanto você conhece esse menino que foi nos dado como presente? Rasamente? Ou você tem a intimidade de entrar no seu quarto e falar com ele face a face? Quanto você tem conhecido a Jesus? Quanto você conhece o Senhor? Você conhece aquilo que você ouviu falar? Aquilo que você ouviu falar desde pequeno? Ou você conhece aquele que conversou com você? Você conhece aquele que fala com você nas suas orações? Aquele que responde às suas orações? Quanto você conhece esse Senhor? Irmãos, o meu convite: conheça o Senhor. Tenha tempo para se conhecer o Senhor. E você vai ver que todo esse atributo do nome de Deus vai começar a reinar no seu coração. A paz. E agora, para finalizar, o último tópico. Ele vai falar que, versículo 7, Isaías 9:7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, aqui ele fala de um reino que não é passageiro. Ele fala que esse menino ele veio para estabelecer um reino eterno. Assim como na visão de Nabucodonosor, que ele tem uma visão de uma estátua, cabeça de ouro, dorso de prata, e assim vai, e vem uma pedra, não lavrada por mãos humanas, esmigalha toda aquela estátua. E essa pedra ela cai na terra e forma uma montanha. E essa montanha jamais, esse reino jamais acabará. Ele está falando de Jesus. O reino dele é eterno. Todos os reinos humanos passarão. Mas o reino do nosso Senhor é eterno. E olha, convido os irmãos para voltar no Evangelho. A gente começou falando que falava de Jesus. E olha que termina falando de Jesus. Olha em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 32. Aqui o anjo, ele fala para Maria. É o anjo falando com Maria. E ele diz assim: este, falando de Jesus, o que está sendo gerado no ventre dela, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amados, o único que consegue sustentar a promessa de um reino eterno para você ser herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo, é o próprio Deus. Homem nenhum consegue sustentar uma promessa dessa, mas o Deus forte consegue. E terminando, você está precisando de conselhos? Jesus é o conselheiro maravilhoso. Está precisando de ajuda na peleja, na guerra, para lutar com Satanás? Jesus é o Deus forte. Está ansioso em relação à morte? A morte te traz um pavor? Jesus é o Pai da eternidade. Você está sem paz? Está experimentando densas trevas? Bom, te convido a conhecer o Príncipe da Paz. Amém. A gente tem um último louvor. Quantos irmãos preparam lá? Eu gostaria de orar.
Senhor amado, Pai querido. Senhor, muito obrigado pelo livro de Isaías. Obrigado pela profecia do nosso amado Jesus. Senhor, obrigado porque o Senhor nos tirou do fundo do inferno. O Senhor tirou-nos da mão de Satanás. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor tirou todo o jugo pesado, todo o chicote que estralava sobre as nossas costas. Senhor, o Senhor nos libertou. Obrigado, Senhor. Ó, Senhor, o Senhor nos tirou de densas trevas e nos levou para a sua luz. Ó, Senhor, o Senhor nos fez conhecer o que é a paz. Senhor, a nossa vida era um tormento. Ó, Senhor, nós experimentávamos o inferno aqui na terra. Mas aleluia, que o Senhor se apareceu a nós. A luz brilhou a nós. Ó, restaurou a nossa alegria. Senhor, e a nossa esperança hoje está em Ti. Senhor, toda a nossa esperança está nessa rocha inabalável que é o Senhor. Senhor, que nada pode contra Ti, Senhor. Nenhum inimigo. Ó, Senhor, Satanás não pode contra essa rocha. Legiões de demônio não pode contra essa rocha. Senhor, e nossos pés estão firmados nessa rocha. Senhor, não queremos sair daqui. Senhor, nos firme nessa rocha. Mantenha os nossos pés firmes, Senhor, em Ti. Não deixe que nossos pés vacilem, Senhor. Nós queremos conhecer cada dia mais o nosso Salvador. Nós queremos conhecer cada dia mais o nosso amado Jesus, Senhor. Senhor, não deixe Satanás nos cegar. Não deixe Satanás roubar o nosso tempo, Senhor. Abra os nossos olhos para o que é espiritual. Não queremos, Senhor, olhar para o que é terreno. Nós queremos olhar para o Pai da eternidade. Queremos olhar para o reino eterno, Senhor. E queremos descansar em Ti. Mantém-nos firmes em Ti, amado Senhor. Amém.